Título 7, dos recursos financeiros. Artigo 68. Serão recursos públicos destinados à educação os originários de 1. Receita de impostos próprios da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios. 2. Receita de transferências constitucionais e outras transferências. 3. Receita do salário educação e de outras contribuições sociais. 4. Receita de incentivos fiscais. 5. Outros recursos previstos em lei. Artigo 69. A União aplicará, anualmente, nunca menos de 18, e os Estados, o Distrito Federal e os municípios, 25%, ou o que consta nas respectivas constituições ou leis orgânicas, da receita resultante de impostos, compreendidas as transferências constitucionais, na manutenção e desenvolvimento do ensino público. Parágrafo 1º. A parcela da arrecadação de impostos transferida pela União aos Estados, ao Distrito Federal e aos municípios, ou pelos Estados aos respectivos municípios, não será considerada, para efeito do cálculo previsto neste artigo, receita do governo que a transferir. Parágrafo 2º. Serão consideradas excluídas das receitas de impostos mencionadas neste artigo as operações de crédito por antecipação de receita orçamentária de impostos. Parágrafo 3º. Para a fixação inicial dos valores correspondentes aos mínimos estatuídos neste artigo, será considerada a receita estimada na Lei do Orçamento Anual, ajustada, quando for o caso, por lei que autorizar a abertura de créditos adicionais, com base no eventual excesso de arrecadação. Parágrafo 4º. As diferenças entre a receita e a despesa previstas e as efetivamente realizadas, que resultem no não atendimento dos percentuais mínimos obrigatórios, serão apuradas e corrigidas a cada trimestre do exercício financeiro. Parágrafo 5º. Ao repasse dos valores referidos neste artigo do Caixa da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios ocorrerá imediatamente ao órgão responsável pela educação, observados os seguintes prazos. 1. Recursos arrecadados do 1º ao 10º dia de cada mês, até o 20º dia. 2. Recursos arrecadados do 11º ao 20º dia de cada mês, até o 30º dia. 3. Recursos arrecadados do 21º dia ao final de cada mês, até o 10º dia do mês subsequente. Parágrafo 6º. O atraso da liberação sujeitará os recursos à correção monetária e à responsabilização civil e criminal das autoridades competentes. Artigo 70. Considerar-se-ão como de manutenção e desenvolvimento do ensino as despesas realizadas com vistas à consecução dos objetivos básicos das instituições educacionais de todos os níveis, compreendendo as que se destinam a 1. Remuneração e aperfeiçoamento do pessoal docente e demais profissionais da educação. 2. Aquisição, manutenção, construção e conservação de instalações e equipamentos necessários ao ensino. 3. Uso e manutenção de bens e serviços vinculados ao ensino. 4. Levantamentos estatísticos, estudos e pesquisas visando principalmente ao aprimoramento da qualidade e à expansão do ensino. 5. Realização de atividades meio necessárias ao funcionamento dos sistemas de ensino. 6. Concessão de bolsas de estudo a alunos de escolas públicas e privadas. 7. Amortização e custeio de operações de crédito destinadas a atender ao disposto nos incisos deste artigo. 8. Aquisição de material didático escolar e manutenção de programas de transporte escolar. 9. Realização de atividades curriculares complementares voltadas ao aprendizado dos alunos ou à formação continuada dos profissionais da educação, tais como exposições, feiras ou mostras de ciências da natureza humanas, matemática, língua portuguesa ou língua estrangeira, literatura e cultura. Artigo 71. Não constituirão despesas de manutenção e desenvolvimento do ensino aquelas realizadas com 1. Pesquisa, quando não vinculada às instituições de ensino, ou, quando efetivada fora dos sistemas de ensino, que não vise, principalmente, ao aprimoramento de sua qualidade ou à sua expansão. 2. Subvenção a instituições públicas ou privadas de caráter assistencial, desportivo ou cultural.
3. Formação de quadros especiais para a administração pública, sejam militares ou civis, inclusive diplomáticos. 4. Programas suplementares de alimentação, assistência médico-odontológica, farmacêutica e psicológica, e outras formas de assistência social. 5. Obras de infraestrutura, ainda que realizadas para beneficiar direta ou indiretamente a rede escolar. 6. Pessoal docente e demais trabalhadores da educação, quando em desvio de função ou em atividade alheia à manutenção e desenvolvimento do ensino. Artigo 72. As receitas e as despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino serão apuradas e publicadas. 1. Nos balanços do poder público e nos relatórios a que se refere o parágrafo 3º do artigo 165 da Constituição Federal. 2. Nos sítios eletrônicos do Ministério da Educação e dos órgãos gestores da educação pública de cada ente federado subnacional. Parágrafo único. Deverão ser publicados, de forma específica, dados relativos a 1. Receitas próprias, de convênios ou de doações das instituições federais de ensino. 2. Gestão e execução dos recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação, Fundeb. 3. Repasses de recursos públicos a instituições de ensino conveniadas para oferta da educação escolar. Artigo 73. Os órgãos fiscalizadores examinarão, prioritariamente, na prestação de contas de recursos públicos, o cumprimento do disposto no artigo 212 da Constituição Federal, no artigo 60 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias e na legislação concernente. Artigo 74. A União, em colaboração com os Estados, o Distrito Federal e os municípios, estabelecerá padrão mínimo de oportunidades educacionais para o ensino fundamental, baseado no cálculo do custo mínimo por aluno, capaz de assegurar ensino de qualidade. Parágrafo único. O custo mínimo de que trata este artigo será calculado pela União ao final de cada ano, com validade para o ano subsequente, considerando variações regionais no custo dos insumos e as diversas modalidades de ensino. Artigo 75. A ação supletiva e redistributiva da União e dos Estados será exercida de modo a corrigir, progressivamente, as disparidades de acesso e garantir o padrão mínimo de qualidade de ensino. Parágrafo 1º. A ação a que se refere este artigo obedecerá à fórmula de domínio público que inclua a capacidade de atendimento e a medida do esforço fiscal do respectivo Estado, do Distrito Federal ou do município em favor da manutenção e do desenvolvimento do ensino. Parágrafo 2º. A capacidade de atendimento de cada governo será definida pela razão entre os recursos de uso constitucionalmente obrigatório na manutenção e desenvolvimento do ensino e o custo anual do aluno, relativo ao padrão mínimo de qualidade. Parágrafo 3º. Com base nos critérios estabelecidos nos parágrafo 1º e 2º, a União poderá fazer a transferência direta de recursos a cada estabelecimento de ensino, considerado o número de alunos que efetivamente frequentam a escola. Parágrafo 4º. A ação supletiva e redistributiva não poderá ser exercida em favor do Distrito Federal, dos Estados e dos municípios se estes oferecerem vagas, na área de ensino de sua responsabilidade, conforme o inciso 6 do artigo 10 e o inciso 5 do artigo 11 desta lei, em número inferior à sua capacidade de atendimento. Artigo 76. A ação supletiva e redistributiva prevista no artigo anterior ficará condicionada ao efetivo cumprimento pelos Estados, Distrito Federal e municípios do disposto nesta lei, sem prejuízo de outras prescrições legais. Artigo 77. Os recursos públicos serão destinados às escolas públicas, podendo ser dirigidos a escolas comunitárias, confessionais ou filantrópicas que 1. Comprovem finalidade não lucrativa e não distribuam resultados, dividendos, bonificações, participações ou parcela de seu patrimônio sob nenhuma forma ou pretexto. 2. Apliquem seus excedentes financeiros em educação. 3. Assegurem a destinação de seu patrimônio a outra escola comunitária, filantrópica ou confessional,
ou ao poder público, no caso de encerramento de suas atividades. 4. Prestem contas ao poder público dos recursos recebidos. 5. Não tenham como dirigente agente político de poder ou do Ministério Público, dirigente de órgão ou entidade da administração pública de qualquer esfera governamental, ou seu cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o 3º grau. Parágrafo 1º. Os recursos de que trata este artigo poderão ser destinados a bolsas de estudo para a educação básica, na forma da lei, para os que demonstrarem insuficiência de recursos, quando houver falta de vagas e cursos regulares da rede pública de domicílio do educando, ficando o poder público obrigado a investir prioritariamente na expansão da sua rede local. Parágrafo 2º. As atividades universitárias de pesquisa e extensão poderão receber apoio financeiro do poder público, inclusive mediante bolsas de estudo. Parágrafo 3º. As escolas comunitárias, confessionais ou filantrópicas deverão disponibilizar ao público, em meio eletrônico, nos termos de regulamento, informações acessíveis referentes a 1. Recursos financeiros públicos diretamente recebidos e objetivos a serem alcançados por meio da sua utilização. 2. Casos certificadas como entidades beneficentes, nos termos da Lei Complementar nº 187, de 16 de dezembro de 2021. A. Comprovação da certificação e respectivo prazo de validade. B. Número de bolsas integrais e parciais concedidas de acordo com o disposto na Lei Complementar nº 187, de 16 de dezembro de 2021, bem como os critérios utilizados para sua concessão.